Uma boa noite para você. O programa Primeiro Plano dessa semana está começando. E hoje vamos falar sobre a fome e a produção de alimentos no Brasil. Porque o Brasil, sendo um grande produtor de alimento, ainda convive com a fome? O Brasil volta ao mapa da fome. São mais de 60 milhões de brasileiros que atualmente enfrentam algum tipo de insegurança alimentar. Ou seja, isso significa que 3 em cada 10 brasileiros passam fome. A nossa equipe de reportagem acompanhou uma manhã da missão do coordenador da Pastoral do Povo de Rua, o padre Júlio Lancelotti, que diariamente serve o café da manhã no pátio de sua pequena paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo. Refeição que para muitos é a única do dia. Nas primeiras horas da manhã, lá está Padre Júlio Lancelotti celebrando o banquete do Senhor na pequena paróquia dedicada a São Miguel Arcanjo, na Moca, zona leste de São Paulo. E nem bem a missa acaba e já é hora de trocar a batina pelo avental azul. Agora, chegou o momento de celebrar o banquete dos famintos. Acompanhando o sacerdote vão alguns voluntários. Pelo caminho que liga a paróquia até o local do grande banquete, dezenas de moradores de rua olham atentos àquela comitiva. Mas o que leva a pessoa a viver nessa situação? Não há uma única resposta. O Ricardo, por exemplo, deixou o Peru ilusionado por uma boa oportunidade na capital paulista. Como todas as pessoas, todos os imigrantes, vim por uma oportunidade de trabalho e não deu certo. Estou aqui desempregado, não tenho meus documentos legais. Sinceramente, é muito difícil estar nessa situação. E o que restou a Ricardo foi viver nas ruas. É muito duro. Se não houvesse essa igreja, esse lugar que realmente nos apoia muito, tanto com roupa, com comida, estaríamos sofrendo nas ruas, morrendo de fome. Eu vim aqui por um trabalho, no tempo da pandemia. Parecia muito bom para poder aceitá-lo. Chegando aqui, a situação era outra. Por ser imigrante e não ter os documentos adequados para conseguir um trabalho, não consegui. É muito difícil. No meu país, eu era motorista. Tenho a habilitação de motorista. Aqui custa R$1.000 para traduzir a minha carteira de habilitação e ir ao consulado do meu país para que possam apoiar. A única coisa que colocam são barreiras. Eu não entendo a sociedade com tanta discriminação e tantas barreiras que colocam para não apoiar as pessoas. Já estou quase pegando meus documentos brasileiros, não tenho antecedentes criminais, nunca pisei em uma cadeia. Comprovo com os meus documentos que estou de acordo com as leis. E mesmo assim, é difícil buscar um bom trabalho. E se me hace difícil realmente buscar um bom trabalho. Em poucos minutos, Padre Júlio chega ao local onde o banquete vai ser servido. E em meio à fila longa que parece não ter fim, os moradores de rua recebem um pão, chocolate quente, um par de meias para enfrentar o frio da cidade e alguns produtos de higiene pessoal. Ali, eles não são só números, ou mais um, mas sim seres humanos. A palavra fome é a dor de quem não tem o alimento, é a dor e a impossibilidade de ter acesso a uma necessidade básica. Hoje a fome está presente, principalmente na questão não só da quantidade quanto da qualidade, na certeza ou na segurança de que a pessoa vai ter acesso à alimentação e que vai ter acesso a tomar um alimento pela manhã, no meio do dia e à noite. Então, as pessoas, grande parte das pessoas não tem essa possibilidade e vivem essa situação
insegura. A equipe que auxilia o padre não para um minuto. Fazem tudo cuidadosamente. E entre eles está a Cíntia, que conhece a fundo a realidade da vida nas ruas. Eu sou agente social do consultório na rua. Eu passei por situação de rua por um determinado tempo. Comecei a trabalhar como agente de saúde de rua no projeto do consultório na rua. Hoje em dia eu trabalho ajudando o padre e auxiliando a população de rua com questões de saúde e assistência social. O número de pessoas em situação de rua aumenta muito. A situação da pessoal que está na rua é de abandono, de negligência, de negação, de não acolhimento, de não satisfação das necessidades básicas, como água potável, como alimento, como afeto, atenção, vestuário. E quem já esteve do outro lado do banquete sabe que, por vezes, um gesto simples de acolhida é capaz de fazer toda a diferença. Eu sinto muita gratidão por saber que eu já estive aqui e que hoje eu posso mudar um pouco de alguém, que seja com um bom dia. Assim, eu falo que às vezes um bom dia muda um pouco a realidade, porque eu já estive nesse lugar e um bom dia mudava o meu dia. E hoje em dia eu quero ser isso para outras pessoas. O alimento ali servido, muitas vezes, é a refeição do dia para muitos. Muito mais do que ofertar o que comer, é dar dignidade a essas pessoas. Bom, eu falo que a existência é um direito. É um direito em Constituição e muitas vezes é um direito negado. É muito triste a gente ver a pessoa não ter o que comer, bem como eu já passei por isso. E às vezes esse direito negado, que seja pela saúde, seja pela alimentação, tem que ter alguém para brigar por ele por outras pessoas. E é por isso que a gente está aqui todos os dias. É por isso que o consultório na rua está na rua todos os dias. E é por isso que a assistência social ela é muito importante, porque as pessoas que estão na rua, elas também têm direito de sobreviver. O povo de rua tem o direito de existir. Eu falo muito sobre o cuidado humanizado, que é um dos pilares do meu trabalho, do trabalho da minha equipe, que você ter essa humanização de você olhar para a pessoa e não ver um número, que muitas vezes a população de rua, ela acaba sendo só números para projetos, para verbas, e você olhar para uma pessoa e ver uma pessoa, não ver o número, para mim é o pilar de tudo, porque quando você trabalha com pessoas, você está trabalhando com destinos, com vidas, com caminhos. E eu acho que o sentido de tudo para mim é esse, é você olhar para uma pessoa e ver uma pessoa. E assim como no Evangelho de São Mateus, em que Jesus diz que sempre que deixamos de fazer algo a um dos mais pequeninos, deixamos de fazer ao próprio Cristo. A caridade deve ser um pilar das nossas ações. A opção pelos pobres, ela não é feita por mim, ela é feita pela igreja. Eu acho que os que não estão junto dos pobres estão equivocados, porque a igreja fez a opção pelos pobres. E o Papa Emérito Bento XVI, na abertura da Conferência Episcopal Latino-Americana de Aparecida, diz que a opção pelos pobres é cristológica e é intrínseca ao segmento de Jesus. Não tem como seguir Jesus sem servir os pobres. E por vezes, o que mais esses pequeninos querem é serem acolhidos. Realmente é me restabelecer em sociedade, sair de tanta discriminação que existe aqui e buscar um bom trabalho, um bom futuro, porque também tenho família e eles necessitam que eu mande algum dinheiro para que possam suprir suas necessidades. Gostaria de dizer à sociedade que, ao invés de estar julgando, falando mal das pessoas, que sejam tocados no coração, que vejam a situação de cada pessoa, porque somos seres humanos, temos sentimentos, temos nossas dores e temos muitas coisas que as pessoas não sabem. E ao nos ver nessa situação, a única coisa que fazem é julgar e falar mal, sem saber quem somos. A maior metrópole do Brasil é um recorte fiel da triste realidade de todo o país. Apenas na cidade de São Paulo, mais de 42 mil pessoas estão vivendo nas ruas. Em todo o país,
são mais de 180 mil. E majoritariamente os que vivem nessa situação são negros, vítimas também do racismo estrutural. A população em situação de rua no país é composta por 68% de negros, 87% são homens e a maioria tem idades entre 18 e 59 anos e não possuem o ensino fundamental completo. O desafio das ruas é o próprio desafio, primeiro em âmbito geral, a própria democracia. Não há democracia quando tem tanta gente jogada na rua. O desafio na rua é de ter respostas que, segundo a doutrina social da Igreja, olhem para o bem comum. A pandemia de Covid-19, além das inúmeras mortes, trouxe também um outro lado, a miséria. Muitas pessoas não tiveram outra opção que não as ruas. O aumento é muito grande e a própria prefeitura fala de um aumento de mais de 50%, mas esse aumento ainda é maior e é um aumento que tem levado para a rua muitas mulheres e, consequentemente, muitas crianças. De volta à paróquia, como toda quinta-feira, chega o momento de partilhar as doações de vestuários. São peças, muitas delas ainda na embalagem, que se tornam um luxo aos moradores. A disputa é grande e em poucos minutos pouco resta. Agora é momento de falar sobre aporofobia, palavra esta presente no muro da própria igreja na Moca. Este é o momento em que o padre os ensina a se defender de situações de discriminação pela condição que carregam. A aporofobia que a gente está trabalhando muito é o ódio aos pobres, a negligência aos pobres. Então eu aproveito para que quem puder nos siga no Instagram, que é @aporofobia, e pode, olha, Observatório de Aporofobia no Instagram, pode nos acompanhar e seguir. Também tem o site www.aporofobia.com.br. Nós criamos esse observatório de aporofobia justamente para que fique claro o conceito, que todos saibam o que é aporofobia, como nós somos aporófobos, como as nossas instituições e até a igreja é aporófoba, e a gente tem que olhar para os pobres e não rejeitá-los, mas vê-los como irmãos. E quem sente na pele essa aversão pela simples condição de estar nas ruas, conhece muito bem o sabor amargo da discriminação. Esse assunto aporofobia, ele me veio à tona a partir do momento em que eu estava reciclando os materiais, vi uma pessoa com um taco de beisebol na mão e bateu na minha cabeça com um taco de beisebol, dizendo que eu estava espalhando o lixo dele. Naquele momento eu me senti pior do que o lixo dele e fui embora todo machucado, e isso cresceu em mim uma indignação. E como maior arma nessa luta contra a aporofobia, o André usa a música. Músico, a minha única arma é a composição. E eu fiz mais ou menos uma letra que eu dei o nome de aporofobia, que vai juntou a minha indignação e a minha musicalidade e vai como protesto, né, em relação a essas pessoas que olham para o artista, ou olham para o músico, ou olham para o negro, ou olham para o homossexual e pensa tá excluído da sociedade, essa pessoa não presta para mim na sociedade. Então, assim, a minha história ela vem ao encontro de ser hoje uma pessoa revoltada com essa situação. Então, a minha arma é a música, e eu tenho essa composição que eu fiz chamada Aporofobia, né? Que aí eu vou mostrar um pedaço para vocês, pode ser? Você não é livre para pensar nem para dar sua opinião. Se eles descobrem que você está fora da caverna, como disse Platão, logo vem o preconceito, o desrespeito, a opressão. Pois se o peito do padre Pedro é preto, com certeza ele é suspeito, porque preto parado é suspeito, preto correndo é ladrão. Como disse Raulzito, o maluco beleza que sabia de tudo e que não quis ficar mudo, ou aquele poeta que no funk cantou: eu não sou marginal, não me mate, Senhor. Os membros da Sociedade de São Vicente de Paulo, os vicentinos, estão há 146 anos no Brasil lutando pelos direitos dos pobres. Eles desempenham um papel fundamental na igreja, a solidariedade. São verdadeiros servidores de Cristo.
Come prima, più di prima t'amerò. La minha vita per la vita ti darò. Eu tô com a voz meio afanhosa. Sembra um sonho di vederti, acarizzarti, le tue mani fra le mie, stringere ancora. O rádio é a companhia de todos os dias da Dona Terezinha, de 74 anos. Foi com ele que ela aprendeu a letra em italiano de Come Prima, um sucesso nos anos 50. Eu não vivo sem rádio, desde que eu era criança, menininha, acho que da idade da menina aí. Eu sou apaixonada por rádio, eu tenho paixão por rádio, é minha vida. Sem ele, parece que eu estou perdida num deserto do Saara. Então ele me ajuda muito, é emprestado do meu irmão, até preciso depois entregar, mas não tem quem me arrume um radinho pelo menos pequeno para poder entregar, ele quer arrumar que tá ruim, né? Pela minha idade dá para perceber que só ouço música antiga, essas músicas de hoje, nossa senhora, pelo amor de Deus. Ela vive sozinha em um quarto sem nenhuma janela, no meio de uma favela na região do Jardim Maria Estela, na zona sul de São Paulo. Vítima de uma doença que a fez perder a visão, seus dias se resumem basicamente a estar ali, naquele pequeno e escuro espaço. Aí eu achava que era sono e não vi, não era sono, não, era realmente a perda de visão. Começou com essa direita aqui, já começou assim, já comecei a sentir uma coisa meio esquisita na vista. Eu tentei arrumar algumas pessoas para me levarem, né, para um médico, para o oftalmologista, mas não achava ninguém. Ah, agora não dá, porque eu estou sem gasolina no carro, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí foi indo. Aí, graças a Deus, encontrei uma pessoa boa na minha vida, onde eu trabalhei, ela trabalhava comigo, ela era do escritório, a Jane. Ela pegou e me ajudou. A perda da visão foi um choque na vida dela. De um momento para o outro, viu-se limitada por ter perdido esse sentido. Aí eu operei, pelo menos uma, então eu queria operar logo as duas. Falei, opera logo as duas que é melhor. Não dá, porque não sei o que. Bom, operou uma e no fim não deu mais. Isso foi em 2003 que eu operei, acho que foi em junho de 2003, em 2004, já no final, quase de 2004, aí perdi totalmente a visão. E tentei fazer uma besteira na minha vida e eu falei, não, Deus vai me ajudar, eu vou me erguer, eu vou conseguir lutar de novo. Quanta gente que não perde a visão aí. Eu sou mais uma delas, né? Paciência. E estamos aqui e vamos levando a vida, né? Os dias não são fáceis. Além do problema de visão, Dona Terezinha também sofre de síndrome do pânico. Muito, porque eu sou assim, uma pessoa que gosta de rezar muito, eu sempre conversando com Deus, com Nossa Senhora, né? Isso me ajuda, porque às vezes dá aquele desespero, que a gente acorda de manhã com esse problema de visão, você quer enxergar e não pode. Mas a gente se apega com Deus e tudo vai melhorando, né? Graças a Deus. Isso me ajuda muito. A fé me fortalece muito, mas muito mesmo. E o único familiar próximo a ela é um irmão que é uma pessoa com deficiência que mora ao lado da casa dela, mas pouco pode fazer por Dona Terezinha. Para alimentar-se, conta com a ajuda de outras pessoas. O café com leite amanhecido é a primeira refeição dela no dia, mas não é sempre que ela tem o que comer. Falei, ai meu Deus, se me aparecesse, Nossa Senhora Aparecida, me ajuda que apareça alguém, me ajuda, me traga umas coisas que eu estou passando para necessidade, né? Estou com esse problema também do dinheiro, eu não estou conseguindo sair, parece que a idade vai chegando, você vai ficando pior, porque não é brincadeira não, o corpo humano é uma coisa horrível. Chegou já uns 70 e pouco, pronto, tudo não muda dentro de você. Ainda a fraqueza, você não tem um parente que venha. Meu irmão sempre fala, puxa, a gente não tem mais um parente para vir ajudar. Uma vez um outro, um vizinho dá uma mão, ajuda, mas não é todo mundo está com seus problemas, esse pai está daquele jeito, né? Sabe como que é? Então a gente depende muitas vezes da pessoa. E o que leva um pouco de esperança para Dona Terezinha é o trabalho realizado pelos vicentinos na região.
No portão do casebre, ela recebe feliz os visitantes. Muito mais do que alimento, a visita tem um compromisso de levar amor. Sempre com um bom humor, ela conversa com eles e conta um pouco das necessidades do momento. Por fim, uma pausa para a oração, para que Dona Terezinha possa superar cada dia mais suas dificuldades. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. E próximo dali, no salão da igreja de Nossa Senhora de Fátima, que o grupo da Sociedade de São Vicente de Paulo se reúne para dar às famílias um pouco de amparo. Para acolher bem, um lanche é preparado com muito carinho pelas mãos dos voluntários. Na fila, o pão com refrigerante já são servidos. E antes da distribuição das cestas básicas, a oração é fundamental. Na parte externa, todos se reúnem em um círculo para agradecer a Deus pelos alimentos doados. Não só o alimento que sustenta o corpo é ofertado, mas também o alimento que sustenta a alma, que tem como fonte a oração. O importante nosso não é distribuidor de cesta, tá? A gente tem que promover a família e evangelizar. Tomar muito cuidado também, porque nem todos são católicos, né? Mas a maioria é cristão, então fica mais fácil. Mas o nosso trabalho é esse mesmo. A gente pede permissão para a família, a gente tenta mostrar que não é só o alimento, e sim uma busca interior para eles se promover, arrumar um trabalho, ver o que está faltando, o que a gente pode ajudar para ajudar na promoção dessa família. E todo o trabalho é feito com a ajuda de voluntários, que são responsáveis pela organização das cestas que serão entregues e também acompanham as famílias que são assistidas, formando uma grande rede de caridade. O trabalho, a família procura a paróquia ou procura algum membro dos vicentinos pedindo ajuda. A gente vai até a família, até a casa, faz uma sindicância para ver a real situação da família e em reunião a gente discute o caso para ver se ela vai ser assistida ou socorrida. Aqui nas missas, o padre pede nas missas, tá? Tem um dia do quilo. E a gente também tem parceiros, tem alguns empresários que doam cestas básicas, tem benfeitores que todo mês também contribuem com dinheiro para a gente fazer as compras dos alimentos. É assim que funciona. A fome ao longo dos anos foi ganhando novos rostos, mas a necessidade do alimento permaneceu a mesma. Quem há mais de 50 anos partilha o pão, como é o caso do Sérgio, não se acostuma com tudo isso. Está sempre a lutar para mudar essa realidade. A gente sente compaixão dessas pessoas, né, pela crise que está acontecendo hoje em dia, não só hoje, nessa época está bem pior, né, aumentou muito o número de pessoas pedindo alimento. Graças a Deus nós temos conseguido bastante, né? Então a gente tem que ter compaixão, porque a fome é um caso muito sério. É muito sério, então a gente tem que ver essas pessoas que passam fome e dar um jeito de suprir as suas necessidades. A realidade na maioria das famílias é complexa. A fome vem associada a outros problemas sociais e também a falta de iniciativas públicas que possam transformar a realidade das pessoas que vivem na miséria. O maior desafio é a promoção das famílias, isso é bem difícil. A gente percebe, não sei se vícios, dependência química, a gente percebe a família não consegue emprego porque ela não tem qualificação, não estudaram, então a gente não consegue talvez promover por isso, tem essa dificuldade. As famílias têm muita tristeza por uso de drogas, por filhos presos, então esse é o maior desafio nosso, é esse. E quem estende a mão ao próximo também é presenteado por Deus. Graças a Deus nós agora estamos terminando já essa pandemia, nós estamos retornando com a graça de Deus, né? E fazer parte da sociedade é a santificação de nossas almas. Nem tanto o dar, né? Nem tanto ajudar as pessoas, mas sim a santificação de nossas almas, né? E a sociedade tem que ver no pobre o próprio Cristo. Então a gente, vendo ele próprio Cristo, a gente vai dar sempre o melhor para eles.
Cerca de 33 milhões de brasileiros vivem em situação de fome no país. O valor é 2 vezes maior do que em 2020. Uma realidade agravada principalmente pela pandemia. Segundo o relatório recente das Nações Unidas, 61,3 milhões de pessoas convivem com algum tipo de insegurança alimentar no país. Mais de 15 milhões encontram-se em uma situação grave, passando fome, no período de 2019 a 2020. Com a inflação puxando o custo dos alimentos, fica difícil manter a despensa cheia. O consumo de carne bovina, por exemplo, deve cair para o menor patamar em 26 anos. E os reflexos da pandemia fizeram com que o número de famílias atendidas aumentasse expressivamente. A gente vinha assistindo aqui na paróquia em termos de 40 famílias. E com a pandemia subiu para mais de 100 famílias. Infelizmente foi difícil porque nós tivemos que dar um tempo, dar uma parada, e por causa dessa pandemia, para não se propagar o vírus. Então nós ficamos assim praticamente sem fazer reunião e também sem poder fazer visita a essas pessoas. Às vezes a pessoa estava passando necessidade antes da entrega da cesta e não tinha como a gente ficar sabendo. E com os carrinhos de feira e as bolsas cheias, lá vão as famílias atendidas pelo bairro. E ao lado, em outra favela, mora a Maria Aline, que também é atendida pelos vicentinos. A situação da comunidade é precária. Ela vive com a família em 2 cômodos que mal cabem a cama, a pia e a geladeira. Aqui na minha casa mora 4. Só que meus 2 filhos que moram embaixo, eles comem aqui na minha casa, entendeu? Eles só dormem na casa do tio embaixo. E por que eles dormem lá embaixo? Porque aqui não tem espaço, né? Aí eles dormem lá. Porque aqui, ó, meu filho, um dorme aqui no chão, o outro dorme aí. Eu boto 2 colchões. Um dorme aí nesse espacinho e o outro dorme aqui e eu durmo com meu esposo. Sem espaço para acolher a todos, uma das filhas vive com a avó no Piauí. Maria Aline mostra orgulhosa a filha que quer cursar biomedicina. Aí ela vai vir ano que vem, tá terminando os estudos lá e vai vir morar comigo pra cá. Porque aqui é mais fácil para arrumar serviço, ela quer fazer faculdade pra cá, entendeu? Aí ela vai vir ano que vem. E essa não é a primeira vez que ela recebe ajuda. Mas como as coisas se complicaram nos últimos tempos, foi inevitável sustentar toda a família. A minha necessidade estava tão grande, foi eles que me ajudou. Antes eu pegava, aí eu arrumei serviço, aí eu fui lá e pedi para passar para outra pessoa. Aí como eu voltei a precisar, que eu fiquei doente, aí eu fui lá pedir ajuda, eles me ajudaram de novo. Já tem uns 4 meses já está com os 4 meses. Um problema de saúde impede Maria Aline de seguir trabalhando. Eu tenho diabetes e, no caso, nasceu uma ferida na minha perna. Eu estava com pouco tempo de serviço, né? Em vez deles me segurar, eles me mandaram e foi embora. Entendeu? Aí eu tive muito doente, que nasceu uma ferida na minha perna. E nesse caso, essa ferida quase não sara, porque eu tenho um problema de varizes na perna. Aí estou esperando para fazer a cirurgia, entendeu? Já fiz toda a papelada, agora eu tô só esperando, porque eu tô doida para voltar a trabalhar, né, moça? Porque não dá. Ele é predeiro, meu esposo. Só que tá tão difícil, de vez em quando aparece um bico, ele vai lá, compra mistura, compra as coisas que as crianças precisam, entendeu? O trabalho dos vicentinos vai além do alimento. A missão não é apenas dar o peixe, mas também ensinar a pescar. E outras ajudas são ofertadas para que as famílias possam evoluir da condição de miséria. A proposta na casa da Maria Aline é criar um cômodo mais. Essa família, a dona de casa, ela é bem esforçada, né? Ela trabalhava, tinha um trabalho registrado, fixo, e ela veio a ficar doente. Então ela veio procurar, né, nós os vicentinos, para poder ajudar ela. E a gente viu a estrutura da casa, é uma família bem grande, só que no momento também eles estão separados, por falta de espaço na casa. E também a gente quer juntar a família para eles ficarem felizes, ficarem juntos, né? Porque com essa desunião assim, a gente não gosta, né? A gente quer eles juntos também. E pouco a pouco, famílias como o da Maria Aline vão recuperando o fundamental para qualquer ser humano:
a dignidade de terem o mínimo para sobreviver. No próximo bloco, vamos falar da importância do Brasil na produção de alimentos. Até já! Você conhece a loja virtual do Pai Eterno? Lá você encontra muitos produtos de evangelização. Além de ser um espaço de compra seguro, ainda tem formas de pagamento facilitado. Você e sua família podem investir e adquirir produtos e, ao mesmo tempo, colaborar com nossa obra de evangelização. E tudo chega com segurança no conforto da sua casa. Acesse lojapaieternocom.br ou ligue para nós, 62 3506 9800. Faça parte dessa família de amor. No Brasil, existem diferentes tipos de produção agrícola. Elas se adequam às características do ambiente em que são realizadas, como agricultura de subsistência, agricultura familiar, agricultura orgânica, agricultura comercial e permacultura. O Brasil produz mais que o suficiente para alimentar a sua população. Assim que o sol nasce na fazenda, o trabalho para milhares de brasileiros que vivem da agricultura inicia. Nessa plantação de hortaliças, são cerca de 5 hectares de área plantada, quase 40 tipos diferentes de folhagens. O serviço é intenso no trabalho no campo. Apesar da paz que o lugar oferece, o ar puro, o barulho dos pássaros, quem precisa tirar da terra o sustento da família sabe que precisa de muita dedicação. Aqui a água é o principal componente dos vegetais. Se a irrigação não acontecer de forma programada, as folhagens não conseguem germinar, respirar, crescer e desenvolver. A maioria das hortaliças aqui possui mais de 90% de seu peso fresco em água e possuem baixa capacidade de extração de água do solo. Isso faz com que seja fundamental esse processo de irrigação. Nessa fazenda onde nós estamos, em Abadia de Goiás, cidade que faz parte da região metropolitana de Goiânia, o produtor começou a produzir hortaliças há cerca de 5 anos. De lá para cá, o negócio cresceu e hoje toda essa produção aqui é vendida nos principais restaurantes da capital do estado. O Tiago acompanha todo o desenvolvimento das hortas, o trabalho dos funcionários e até a entrega dos produtos para os clientes. Ele, que é músico, migrou para o campo para sustentar a família e hoje o negócio deslanchou. Esse projeto foi idealizado por mim, por minha esposa, né? Estou no ramo graças a elas, aos familiares dela que já atuavam no ramo. E aí, a convite deles, eu comecei a comercializar apenas. A família dela já tinha horta, já trabalha com produção de hortaliças e nós começamos a vender, a comercializar. Junto com a antiga função que eu tinha, a antiga profissão, que eu sou músico, dava aula de música e tentava conciliar as vendas das hortaliças. E o negócio assim tomou uma proporção muito boa, o trabalho que a gente fez, a maneira como que a gente atuou. Eu tenho um pouquinho de experiência comercial, que eu fui vendedor há um tempo atrás, um pouquinho de noção administrativa. Coloquei isso no negócio e nós fomos aumentando as nossas vendas gradativamente, ao ponto de ter a oportunidade de começar a plantar. Então, com a ajuda de um colaborador muito importante, diretamente na produção, nós começamos a plantar hortaliças. Nós plantamos essas hortaliças, então passamos a produzir nossa produção, aquilo que nós vendemos, passando a ter um controle maior de qualidade. E isso já estamos nessa caminhada há cerca de 4 a 5 anos, já estamos aí.
São muitas variedades de hortaliças cultivadas aqui. A alface é a mais produzida e em todo o Brasil, ela é a mais cultivada e consumida entre os brasileiros. O Tiago lembra que assim que começou o negócio da plantação de hortaliças, percebeu um grande mercado para as vendas. A pandemia chegou e foi preciso remanejar a equipe e até a produção para conseguir se manter no mercado. Esse até agora foi considerado para ele o momento mais difícil no campo. Produtos que considerados essenciais, que no caso foram nossos, né, que é a questão de alimentação, às vezes as pessoas pensam, não, mas vocês não tiveram tanta dificuldade, né, vocês puderam vender. Mas o que houve foi um excesso da oferta de produto. Então, quando a oferta aumenta, o preço diminui. Então, precisamos, com arrecadação menor, com menos lucro, a gente ficou sem ter condições financeiras para poder manter todo o sistema funcionando, operando como antes. Então nós precisamos reduzir, infelizmente perdemos funcionários, perdemos colaboradores, precisamos reduzir plantio e mesmo assim tivemos, infelizmente, alguns desperdícios. Foi um momento muito complicado, mas assim, com a graça de Deus, né, com muito empenho, dedicação da nossa equipe, nós conseguimos passar por isso. Temos ainda grandes sequelas, vamos dizer assim, desse momento aí, dessa paralisação. Atendíamos cerca de 120 a 130 clientes fixos, né, na nossa distribuição. Hoje temos cerca de 80. Muitos fecharam, muitos mudaram. Nós temos clientes, por exemplo, que atuavam, tinham o seu restaurante, tiveram que fechar as portas e ir para funcionar dentro de casa. Depois de plantadas e desenvolvidas, são recolhidas as folhagens. Elas recebem uma primeira lavagem e daqui vão direto para quase 100 restaurantes. O trabalho é diário com os cuidados no campo, que vão desde a terra que vai receber as sementes e mudas, a irrigação e a fertilização, que conta com a utilização de defensivos químicos e biológicos. Aqui quase tudo é feito sob os cuidados de uma pessoa, o que torna o trabalho praticamente manual. A empresa do Tiago faz parte de uma estatística crescente no Brasil. De acordo com o último censo agropecuário feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o país produz cerca de 53 milhões de toneladas de hortaliças, ocupando mais de 5 milhões de hectares de área plantada. Apesar de pouco tempo no mercado, o produtor tem planos de expandir o negócio na fazenda. A gente almeja sempre crescer, né? A gente quer crescer, a gente quer avançar e conseguir produzir mais, conseguir ter mais, não digo reconhecimento, que às vezes pode parecer um pouco de vaidade, né? Mas por tentar conseguir atender, dar essa satisfação maior aí aos nossos clientes, ser reconhecido pelo nosso trabalho, não por vaidade, mas apenas por satisfação mesmo em poder atender nossos clientes. Da plantação, vamos conhecer outro ambiente importante para a produção, o sustento da família e a alimentação dos brasileiros. A cadeia produtiva do leite e derivados é um setor de grande importância econômica e social para o país, que é o terceiro maior produtor mundial de leite. São mais de 34 bilhões de litros por ano, com produção em 98% dos municípios brasileiros, com a maior predominância de pequenas e médias propriedades, empregando cerca de 4 milhões de pessoas. Em todo o país, existem mais de 1 milhão de propriedades que produzem leite, assim como essa onde nós estamos agora, que fica no município de Anápolis, cerca de 60 quilômetros de Goiânia, Goiás. O Tiago é um dos proprietários do local e vai contar pra gente como que surgiu aqui essa produção de leite. Tiago? A gente começou há cerca de 6 anos atrás, a gente mexia com mexerica poncã, e surgiu a oportunidade de mexer com leite. Tiago, e como que é esse trabalho? Você trabalha aqui sozinho, tem a companhia de outras pessoas? Ajuda, né? Porque a gente percebe que são vários animais. Sim, trabalha eu e meu irmão, a gente somos sócios. Ele tira a ordenha de manhã e eu tiro a ordenha à tarde.
Aqui nessa fazenda, cerca de 35 vacas estão produzindo aproximadamente 700 litros de leite por dia. Com a chegada do tempo seco no estado, a alimentação dos animais ficou mais cara. É que ao invés do pasto, que está com as folhagens secas, os bichos precisam se alimentar com silagem de milho. O gado agora não está comendo pasto, só silagem, e a silagem de milho hoje está muito cara. Hoje, para a gente aqui, a grande dificuldade é o preço do insumo. Tudo caro. Subiu bastante nos últimos tempos. E para vender o leite? O leite não tem preço. 2 vezes ao dia a ordenha acontece. Depois, todo o leite que é colhido é colocado nesses tanques aqui de armazenamento, que vai ficar na temperatura entre 2 a 4 graus. E na sequência, o leite depositado aqui é entregue para uma empresa. A gente tira o leite, põe no resfriador, a coleta vem de 2 em 2 dias para uma agroempresa, ela busca o leite aqui de 2 em 2 dias. É trabalhoso? Muito trabalhoso. Quais os principais cuidados que vocês precisam ter na hora ali de retirar, né, de ordenhar a vaca? A empresa exige da gente qualidade do leite, a gente usa muito pré-dip e pós-dip de limpeza do teto da vaca diariamente. Tanto as propriedades que mostramos de hortaliças ou de leite e outras milhares espalhadas por essas terras brasileiras são os pequenos e médios agricultores que produzem diversas culturas com pouca tecnologia e mão de obra familiar. Mesmo com todas as dificuldades, esses produtores respondem por grande parte dos alimentos que encontramos e que chegam à mesa das famílias. O Brasil se coloca como participante importante. Somos uma peça no combate à insegurança alimentar no mundo. Além de produzir, é o principal exportador mundial de soja, suco de laranja, café, açúcar e das carnes bovinas e de frango. O Brasil atualmente não só tem potencial de produção para alimentar a sua população, como também é responsável pelo abastecimento de vários outros países. Seja pequeno, médio ou grande produtor rural, todos têm o seu valor e a sua importância para sustentar as próprias famílias ou a venda desses alimentos. Um levantamento feito pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, o nosso país deve continuar ampliando a sua contribuição para o abastecimento mundial de alimentos, a ponto de se tornar, nos próximos anos, o maior exportador de grãos do planeta, superando os Estados Unidos. Ainda segundo a pesquisa, a participação do Brasil no mercado mundial de alimentos saltou de 20 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares. Os principais estados exportadores são Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Goiás. E os tipos de produtos são variados. A gente pode falar que lá desde os anos 60, o Brasil passou por um processo que o mundo inteiro passou, que é a chamada Revolução Verde, que é o aumento do uso de tecnologia na agropecuária. Isso fez com que a gente aumentasse muito as nossas produtividades e fizesse com que o Brasil passasse de ser um importador de alimento para um exportador. E isso fez com que o Brasil aumentasse o seu balanço em relação às suas exportações, ou seja, a diferença entre o que importa e o que exporta, né? Hoje o Brasil é o que tem o maior saldo entre exportações e importações no agronegócio mundial, fazendo do país essa potência nas exportações, né? Isso tudo graças ao uso de tecnologia e ao avanço produtivo, que antes a gente produzia muito no sul, no centro-oeste, no sudeste, no sul, e hoje a gente avança para o centro-oeste, para a região norte, a região do Matopiba, né, que no nordeste. Tudo são fronteiras agrícolas que vão crescendo e aumentando a oferta de alimentos internamente e para as exportações também. Leonardo fala ainda que o Brasil, que antes não exportava milho em grande quantidade, hoje tem destaque no mercado internacional. E a expectativa é grande para o futuro. A gente tem hoje o Mato Grosso, né, que é uma potência agrícola, São Paulo, que é um estado que exporta muito, é o Paraná, o Rio Grande do Sul e Goiás. Esses são os principais estados quando a gente fala da exportação do agronegócio, cada um com seus produtos, né? Porque a gente sabe que o principal produto da balança comercial do agronegócio brasileiro é o complexo soja em grão, farelo e óleo. Mas a gente não pode esquecer do suco de laranja, do café, da celulose, da açúcar,
tudo isso são produtos que fazem parte das pautas de exportações brasileiras e o crescimento agora em carnes, né, em proteínas animais, cada vez mais o Brasil ganhando espaço dentro desse produto. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos revelaram que somente no ano passado o faturamento da indústria de alimentos cresceu quase 17% no Brasil. Somente a receita do setor chegou a quase 100 bilhões de reais, somando exportações e vendas para o mercado doméstico. A produção é grande, a exportação também, mas basta a gente chegar a um supermercado, por exemplo, para comprar alimentos que nós deparamos com produtos em especial cultivados no Brasil, da nossa terra, com um valor tão elevado. A pergunta é, se produzimos tanto, por que muita gente não consegue comprar os alimentos para o próprio sustento? A gente hoje tem um processo um modelo de produção que é um modelo que colabora com esse modelo hegemônico de produção de alimentos, né? E um modelo produtivo que é baseado numa alta tecnologia que é chamada de agricultura 4.0, ou seja, é um salto tecnológico na produção de commodities no Brasil, de alimentos no Brasil, e isso também vai criando uma série de outras contradições. Além da segurança e insegurança alimentar, a gente está falando de uma produção que é expansionista, monocultora, que agride o meio ambiente e que também gera poucos empregos. Então, se a gente for pegar todos esses elementos, tudo isso colabora para que a gente entenda as profundas contradições que esse modelo de produção e esse modelo hegemônico de alimentação causa na nossa sociedade. A pandemia de Covid-19 e a crise econômica são dois fatores associados diretamente ao avanço da fome, observado principalmente nos últimos anos no Brasil. A Fabiana, que tem vários trabalhos publicados relacionados ao assunto, cita um levantamento importante, feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que revelou que a fome avança no Brasil e atinge atualmente mais de 33 milhões de pessoas. Algumas regiões no país, como o Norte e Nordeste, são as mais impactadas com a falta de alimento e que, apesar da grande produção agrícola, no campo, muitas famílias também enfrentam a fome. A ONU ela vai criar uma nova dimensão do que é segurança no mundo, né? A agência ONU começa a repensar o conceito de segurança, introduzindo nele também questões que vão além da guerra e da paz, que era exatamente aí que o conceito de segurança muitas vezes se desenvolvia. Então, segurança alimentar, ela é um aspecto, né, da sociedade, dos elementos que colaboram com que uma sociedade possa viver em equilíbrio. E essa dimensão, então, foi incorporada pela agência ONU para se entender, né, essas outras perspectivas das questões sociais que atingem a humanidade. Então, é como se fosse uma terminologia que pode entender equilíbrios e desequilíbrios de uma dinâmica social nacional e internacional. Então, a importância que o conceito passa a ter e que na questão da alimentação tem ainda de uma potência ainda maior, de acordo, então, com a perspectiva de como uma sociedade pode estar vulnerabilizada em processos nacionais e internacionais, em crises e impactos climáticos, impactos de todos os tipos e todos os níveis. Então, ao tratar de segurança alimentar, a gente está falando de uma série de outras questões, né? Ninguém pode viver sem comer de maneira saudável, sem se alimentar 3 vezes ao dia, ao menos. Né? Então, essas são as questões que hoje a gente se atenta para entender se uma sociedade está vivendo ou não em equilíbrio. É preciso lembrar que o problema da fome no Brasil é histórico e estrutural e não começou com o início da pandemia. Por mais que nas últimas décadas algumas ações tenham impactado diretamente o acesso à alimentação, principalmente com programas de transferência de renda, a falta de comida passou a compor o rol dos direitos fundamentais em 2010, quando foi inserida no artigo 6º da Constituição Federal. O direito humano à alimentação adequada tem, portanto, 2 dimensões:
a de estar livre da fome e a do acesso a uma alimentação adequada. Alimento, para as grandes indústrias, é mercadoria, né? E para a gente é a sobrevivência. É a sobrevivência. A gente, quando ainda tem algum recurso para poder ter aquisição do alimento, é uma coisa. Para a gente se transforma numa relação muito fácil ir ao supermercado e comprar aquele alimento, porque você tem o dinheiro para dispor daquilo, para aquilo. Mas quando as famílias não têm sequer renda, a gente precisa também pensar em outros movimentos que possam dar a ela a condição de ter acesso à alimentação para além do dinheiro. Eu acho que é esta relação que precisa ser pensada, planejada e alterada para que a gente dê um passo. Isso vai resolver? Não. Não, porque as políticas precisam vir dos nossos agentes políticos. Precisa ter planejamento, precisa ter políticas públicas pensadas para isso. E nós sabemos que, por mais que os movimentos se organizem, por mais que nós tenhamos também ações solidárias, ainda não é suficiente para que a gente reverta esse quadro. Portanto, é necessário, sim, que a gente dê esses passos, mas é fundamental que as políticas públicas sejam políticas de Estado e que elas continuem, mude governo, altere alguma coisa, mas que elas continuem sendo instituídas, que recebam seus investimentos e que possam, sim, colaborar para que a sociedade brasileira possa mudar esse quadro e que possa ter uma vida com segurança e com alimentação que a gente sabe que é fundamental para todos nós. O economista Aurélio Troncoso explica que vários fatores contribuem para que os preços dos alimentos estão sendo encontrados com valor bem alto para boa parte da população, sendo que o Brasil é um grande produtor de alimentos. Nós temos hoje a Lei Candir, que ela autoriza as empresas a exportarem as commodities agrícolas, que são milho, soja, os produtos in natura, sem imposto. Então, a partir do momento que você tem a vantagem de botar no mercado interno ou exportar, o produtor está exportando mais do que aquilo que está ficando dentro do mercado interno. Lembrando que nós somos os maiores consumidores daquilo que nós produzimos. E aí acontece o quê? O produto está em dólar, né? Acaba ele sendo cotado em dólar lá fora. E nós, brasileiros, acabamos pagando em cima de um produto que é cotado em dólar lá fora. Então, acaba ficando caro aqui dentro. Como o complexo soja entra em quase tudo, o custo de produção fica mais caro. A carne, por exemplo, é um produto de exportação que hoje se exporta praticamente quase tudo que se produz aqui no Brasil. E nós ficamos, infelizmente, a picanha estilo exportação vai lá para fora, nós ficamos aquilo que sobra. Então, acabamos pagando caro também pelo problema de estar sendo a cotação também sendo em mercado internacional, que seria em dólar. Então, o grande problema hoje de você comprar o produto aqui dentro, seja um produto in natura ou seja um produto industrializado, é que os insumos que fazem parte da produção, principalmente dos industrializados, subiram demais depois da pandemia. Faltou esse produto no mercado e esse produto, quando apareceu, ele já apareceu caro. Então, o modelo de inflação que a gente tem hoje em cima da alimentação é uma inflação de custo e não uma inflação de demanda. O principal grupo que acaba sendo mais prejudicado é o de pessoas menos vulneráveis. Um estudo do UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, apontou que mais de 70% das famílias entrevistadas para a pesquisa tem alguma criança com idade de até 5 anos que deixou de fazer alguma refeição por falta de dinheiro para comprar a comida, situação que agrava ainda mais com o passar do tempo. Pessoas que são as pessoas mais vulneráveis, essas pessoas são as que estão sofrendo mais em termos de consumo. Primeiro que para elas o gás de cozinha ficou mais caro, mesmo que venha agora o Ajuda Gás, né, o Vale Gás, que vai aliviar um pouquinho, mas elas já têm um custo, por exemplo, na própria casa, de aluguel, de energia, de tudo aquilo, com um salário mínimo, ela tem que ser mágica, né, para passar o mês. E a alimentação consome praticamente mais de 60% do salário mínimo dessas pessoas. Hoje, uma cesta básica para o mês inteiro
uma família de 4, 5 pessoas, está em torno de quase R$640. Então, você pega aí, metade, mais de metade do salário mínimo já está indo aí, né? E aí o restante ela tem que passar o mês, transporte, uma série de coisas. Então, para as famílias mais vulneráveis, elas estão sendo mais afetadas nesse sentido. Mesmo o governo dando ajuda, a gente está vendo que o volume de pessoas que ficaram desempregadas durante a pandemia e que perderam o seu emprego e estavam vivendo da ajuda emergencial, estão praticamente vulneráveis, né, a esse tipo de aumento de produtos no mercado. Então, são as que mais sofrem. Se você pegar, por exemplo, uma cesta básica hoje, os produtos que vêm na cesta básica, eles são isentos de ICMS, né? Aqui em Goiás, principalmente. Então, você tem ali a farinha, você tem o arroz, o feijão, eles são isentos do ICMS. Então, isso também já está ajudando a tentar diminuir o valor da cesta básica. Mesmo assim, ela continua alta. Especialistas garantem que o Brasil é hoje um país estratégico para o desenvolvimento e sustentabilidade da humanidade. O local serve como base da alimentação mundial e é um dos pilares do desenvolvimento da indústria e da ciência. Para conseguir esse espaço no mercado do agronegócio mundial, a nossa nação utiliza 71 milhões de hectares para a agricultura, mais de 180 milhões de hectares para a pecuária, onde são utilizados para pastagens nativas e plantadas. Isso significa que são mais de 251 milhões de hectares do território voltados a produzir alimentos para o país e o mundo. O programa Primeiro Plano dessa semana chega ao fim. Você já sabe, para conferir o programa, basta acessar o canal da TV Pai Eterno no YouTube. Uma ótima noite e até breve.